Olá pessoal, estou aqui hoje com a Hannah Mello, certo? Vamos conversar um pouco aqui com ela, descobrir quem é essa pessoa, que para mim eu conheço há pouco tempo, mas já é uma pessoa incrível. Saber como é o trabalho de fisioterapeuta ali na maternidade, com bebês recém-nascidos. A gente vai saber um pouco como é o dia a dia desses profissionais que a gente passa, né? Quando vai visitar alguém, passa por eles e nem imagina como é o trabalho dessas pessoas. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso e saber também quem é essa pessoa na vida pessoal dela, conhecer um pouco do que ela almeja, que já alcançou, que ela pretende alcançar ainda, não é isso? Então, olá, Hannah, como é que você está hoje? Meu filho, eu tô bem. Tô um pouquinho cansada, mas é que a rotina de trabalho no hospital é muito pesada, né? Mas é muito bom lá. Eu trabalho lá na maternidade há 8 anos já. Assim que eu me formei, com pouco tempo eu já entrei lá. E desde a faculdade que eu queria trabalhar com criança, né? Mas não imaginava que eu ia trabalhar com bebê. Então, no início foi muito difícil, assim, a questão porque são bebês prematuros, 500 gramas, 600 gramas. Você imagina que às vezes a gente come no almoço mais do que isso, né? Certeza. Então eu tinha muito medo e na minha cabeça um menino não podia morrer. Teve um óbito que o bebê não tinha mais condições, mas eu fiquei lá umas 3 horas abusando ele, porque ele não ia morrer comigo ali. E isso por muito tempo me afetou muito, porque os óbitos realmente mexiam muito comigo. Eu chorava quando acabar. Eu imagino. E você disse que você trilhou essa faculdade à vontade do seu pai, mas acabou gostando da área. E o que foi que acabou fazendo você gostar disso? Não, assim, eu queria fazer psicologia na UFRN. Só que o meu pai não queria que eu saísse do Mossoró, né? Aí ele me botou pra fazer fisioterapia na UNP. E aí, comecei a cursar e fui gostando, me interessando, principalmente a parte respiratória. Nunca gostei de ortopedia, nem de dermato. E como eu gosto muito de criança, sabe, meio que foi... Aí eu, quando eu fiz o estágio na UTI lá no Hospital da Mulher, antigamente, ali perto, né, da TCM, aí pronto. Tipo, foram 2 dias, mas eu me identifiquei com essa graças a Deus deu certo, porque não é fácil. Sim, e segundo a sua doutrina religiosa, né, você é espírita, e eu gostaria de saber o que é que você leva para o trabalho da sua doutrina. Você é uma pessoa que você falou que absorve a energia, dependendo da energia da pessoa, você fica bem ou fica mal. Isso no ambiente de trabalho, que você tem contato com inúmeras pessoas, isso pode impactar um pouco o seu bem-estar ou não, ou eu estou enganado nisso? Não, assim, no início, as coisas começaram a acontecer comigo, eu era muito nova, eu não sabia o que era, eu tinha só 15 anos e tal. Aí, há mais ou menos 1 ano é que eu tô conseguindo entender e estudar mais sobre isso, né, me aprofundar. E hoje, eu vejo aquilo ali, aqueles bebês e aquelas mães de uma maneira muito, muito diferente e muito mais acolhedora, né? Porque a gente pega muita mãe difícil, muita mãe complicada, mãe que se droga, que abandona a criança, então, enfim. Mas hoje, eu consigo enxergar que, sim, eu acredito muito que cada pessoa tem um tempo aqui. Mesmo que tem bebês que duram, tipo, 1 dia, 2, às vezes já nasce morto. É o que a gente conversou, que você acha que cada pessoa tem um propósito, né? E qual seria o propósito desses bebês que vêm e acabam não resistindo? Pronto. Aquilo é mais para impactar a vida de outras pessoas que viram aquilo ali do que a dele mesmo, não é? Provavelmente. Por quê? Eu sei, assim, tem pessoas que, antes da gente encarnar, né, a gente pede, né, assim, olha, vamos supor, em uma vida, eu matei uma pessoa, tipo aquele pessoal de antigamente, que dos cavalos, como Medieval. que o pessoal matava arrastando. Eu sei de uma história que é bem conhecida de um menino, que ele era essa pessoa, né, que matava as pessoas assim, e ele pediu, disse, não, eu quero morrer da maneira como eu matei as pessoas. E ele sofreu um acidente de carro, e o carro foi arrastando ele. Isso foi numa sessão, né, espírita, e ele falou que não sentiu nada.
Antes, tipo, quando o carro capotou, ele já tinha desencarnado. Então, eu acredito, mas também não tem como a gente saber, né? Mas eu acredito que esses bebês que nascem mortos já, ou que não duram, né, 2 dias, pode ser para a mãe aprender alguma coisa. Segundo a doutrina espírita, também tem os espíritos evoluídos, vamos dizer assim, que não tem a necessidade mais aquele trabalho de reencarnar, porque já estão evoluídos, mas eles acabam optando por reencarnar para auxiliar na jornada de outras pessoas. Exatamente. Né? Então poderia ser mais ou menos isso. Nasce como um filho, verdade. que às vezes aquela mãe, se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Tem aquela mãe que numa vida passada ela teve um trabalho, não conseguiu superar um desapego ao filho, então o espírito evoluído nasce como filho dela e já morre em seguida, que é para ela justamente trabalhar esse desapego, para ela passar a seguir com uma certa evolução. Pode ser mais ou menos isso, né? Assim, é como eu disse a você, eu sou, tipo, bem iniciante mesmo. Eu assisto muita palestra e tal, acredito muito nisso. Por exemplo, esses bebês que nascem sem a calota craniana, por exemplo. A gente já pegou lá, ela ainda durou 2 dias, mas o cérebro era todo exposto. E você imagine, hoje eu entendo que não é por acaso. A gente tá com um bebê agora, que o bebê, ele tá com mais de 1 mês já. E ele demorou 1 mês para conseguir comer, ele tá se alimentando agora. O fígado dele é crescido, o estômago dele é enorme. Sabe aquelas pessoas que tem cirrose já no estágio bem no final, sim. Que é bem magro, as pernas bem finas, a barriga bem grande? É aquele bebê. Aí o que foi que eu fiz? A mãe muito angustiada, mas a mãe tá lá direto com ele. Aquela menina. E eu não sei o que foi que deu em mim, mas eu fui lá, né, no centro espírita que eu frequento e pedi pra irmã, que é a entidade, se ela tivesse permissão de ir ver esse bebê pra saber alguma coisa. E ela falou que ele tinha muito karma pra pagar, muito karma, e que ele já estava começando a pagar de agora, porque era muito. Então alguma coisa com bebida que não tem condições daquele menino. Então, assim, e ela disse que ele tinha permissão para continuar a sua vida, né? Mas isso é uma vida de doença interna. Você imagina o que ele não fez em outras vidas, né? Então, assim, consequências espirituais, vamos dizer assim, acaba acarretando consequências físicas também. Sim. Algumas ações espirituais acabam acarretando consequências físicas, ou a gente pode pagar alguma coisa numa vida passada. E pode também você se aproximar de uma pessoa, vamos dizer assim, uma energia ruim, e isso causar um mal-estar físico em você. Sim, já aconteceu. Começou você, né? Eu me reconectei ano passado. Conheci uma pessoa lá do hospital, muito gente boa. Você ia adorar ele. E foi ele que me ajudou. Toda vez eu digo isso a ele. E aí, esse ano começou a ficar mais forte a minha mediunidade, né? Bem mais forte. E aí eu comecei a sentir muito mais forte tudo. Até naquele dia, você foi lá e eu disse a você, né? Questão da energia. E tem um menino que trabalhava lá, que ele é muito pesado. Muito pesado. E eu comecei a ficar muito tonta perto dele. Muito tonta. Tipo, não precisava nem ser tão perto. Era mais ou menos 1 metro de distância, já começava a tontura. O que eu sinto. Sim. Dormência. E uma vontade muito grande de chorar. Muito grande. E era toda vez. E eu não entendi o porquê. Eu disse, eu vou ajudar esse menino. Aí eu comecei a tomar passe por ele. Passe são energias, são fluidos energéticos para lhe ajudar em alguma coisa. Achando que ia ajudar ele, né? De alguma maneira. Eu acabei trazendo para mim o que estava nele. A entidade que estava nele. E aí comecei a sentir dor aqui no pescoço. Também é outra coisa que quando eu sinto, porque é diferente da dor que eu estava sentindo naquele dia. Que era uma dor de cabeça, mas era muscular, que estava irradiando. Então eu sei a diferença já. E aí eu fui lá no Chico Xavier, que é outro centro espírita. E aí as meninas, eu falei pra elas, e elas falaram, realmente. Disseram que eu não podia tomar passe por outra pessoa, que não fosse família, né? E que eu tinha trazido comigo a entidade porque eu era muito sensível. E eu me concentro muito. Quando eu me concentro muito, eu saio do corpo mesmo, tá ligado? E aí, acabou que eu descobri quem era. Ele foi uma pessoa que em outra vida, ele furou os olhos dessa pessoa. Você tem noção do peso que esse menino não carrega?
Realmente é uma carga. E ele nem imagina. E foi tudo pra mim, né? É. Tudo pra mim. Aí, graças a Deus deu tudo certo, ele foi, né, auxiliado pelos espíritos de luz, levaram ele e foi tranquilo. Depois não senti mais nada. Mas eu ainda continuei com medo de chegar perto dele. Aí teve um dia que ele passou por mim, falou comigo e eu não senti. Eu disse, eu vou dar um abraço, porque o meu negócio é dar um abraço. Eu abracei e não senti, eu disse, pronto. Depois, acho que foi mês passado só que eu falei pra ele sobre a história, já faz muito tempo isso. E você consegue viver com o dualismo? Como é que você faz para viver esse dualismo espiritual e científico? Tipo, você está tendo um contato, tanto espiritual quanto científico, com o começo da vida, vamos dizer assim, em um começo complexo. Você pega bebês prematuros, como você falou. E ali você tem que ter um olhar clínico, científico, certo? Eu tenho que fazer isso, mas por muitas das vezes acreditou que você vai ter um olhar espiritual também. Essa criança tá assim, por conta de alguma coisa. Você vai fazer aquele paralelo, do dualismo espiritual e científico. E como é para você fazer isso? Assim, eu trabalho com minha equipe, ela é toda evangélica. Só tem uma pessoa que é espírita igual a mim, então geralmente eu não converso muito sobre isso lá. Eu entendo, eu penso muito, eu converso muito com a mãe. As meninas falam assim, a Maria já vai começar a palestrar. Mas não é isso. É porque eu entendi que a palavra tem muito poder. Muito mais do que a gente imagina, o pensamento também. Então, eu sei que elas precisam ser muito fortes. Tem umas que não estão nem aí. Então, para essas mães que não vão muito, não tem muito como a gente fazer, mas a gente se doa pelo bebê. Então você usa a espiritualidade mais como um conforto, né? Mesmo que você veja algo assim absurdo, você usa apenas como conforto para uma mãe que queira aceitar e tudo mais. Justamente. E a gente também tem que ter muito cuidado com o que vai falar. Porque, por exemplo, eu sei desse bebê, eu sei do que ele está vivendo aqui, pouca coisa mais eu sei, mas eu não falei para ela. Entendo. Não tem como. Então você consegue separar bem. Sim, porque não. O que eu acho assim, problema de muitas pessoas, levando para o lado espiritual, seja lá qual for a religião, é quando ela começa a ser, como é que eu posso dizer, objetiva demais naquilo. Acha que é só aquilo e pronto, e acabou. E acaba meio que sendo inconveniente, desconfortável, porque às vezes a pessoa que está ouvindo ela não está prezando a espiritualidade ali, está prezando mais numa palavra pessoal, mais humana, um pouco mais de uma explicação mais científica, para ela entender o que é que está se passando ali. E uma pessoa que acaba levando só para o lado espiritual, é querer que aquela pessoa aceite, porque aquilo ali está acontecendo, e acaba sendo desconfortável. Mas você consegue separar bem isso? Sim, eu sou bem de boa, assim. E outra coisa, a religião não tem como não andar com a ciência. As duas precisam andar juntas, tá entendendo? Porque, principalmente no início, né, quando Allan Kardec começou a fazer a doutrina, vários cientistas tentaram provar o contrário. E os cientistas provaram que era realmente verdade. Então a religião e ciência, para mim, no meu ver, não tem como andar separadas, entendeu? Eu pesquiso bastante sobre culturas, costumes culturais, acaba caindo em costumes religiosos também, e alguns fatos científicos. E essa semana eu estava vendo sobre os Dogões, que é uma tribo cultural da África lá, e eles têm uma cultura de que eles cultuam as Três Marias, que é Sirius A, Sirius B e Sirius C. E eles têm desde 1940 que eles dizem que eles vieram, a humanidade veio de um planeta que orbita essa estrela menor, que é Sirius C. Desde 1940 tem conhecimento desse costume, eles dizem isso. Em 1990 foi que descobriram Sirius B e depois disso descobriram Sirius C, que existe essa estrela que eles disseram que veio de um planeta que orbitava ela. Então eu gosto sempre de fazer esse paralelo, essa junção dos dois, que eu vejo, olha, esse costume já costumava dizer isso e cientificamente foi comprovado que isso acontece assim. Então eu gosto de fazer esse dualismo. E no âmbito de várias religiões, vamos dizer assim, eu vejo que elas vão se complementando. Um tem uma história que explica de uma maneira, outra explica de outra maneira, mas para mim é a mesma história. Como pesquisando um pouco sobre a doutrina espírita, vejo reencarnações de personagens que realmente são
bem parecidos, como São Francisco de Assis, alguns acreditam que é a reencarnação de João Batista, São João Batista, que tem uma vida muito parecida. E eu vejo outras pessoas, no decorrer das histórias de outras religiões, de Buda, de outras religiões, que são mesmo personagens, vão pegar nessa temática de andarilhos. São Francisco de Assis, São João Batista eram andarilhos. E eu vejo pessoas de outras religiões que viveram a mesma vida. E eu fico pensando, poxa, são religiões diferentes. Por conta disso, uma religião está certa e outra está errada? Não. Eu sempre procuro fazer esse paralelo intelectual, vamos dizer assim. Que é para ter aquele cuidado que você já tem. Olha, eu não vou levar a espiritualidade para tudo na minha vida, que tem momento que não acaba a espiritualidade. Então isso eu acho isso bacana. Acho isso bem bacana. Eu acho assim, cara, a religião é uma coisa... Pra mim, no final, todo mundo prega a mesma coisa. Teoricamente, né? Você ser caridoso, amar o próximo e ser uma pessoa boa. No final, é só isso que precisa. E vai importar. Você tá entendendo? Então, pra que as meninas, elas não falam pra mim, mas eu sei, né? Essa questão dos evangélicos, eles são muito, eu acho eles muito, são muito fechados pra isso, né? E, sei lá, eu acho que Deus é tão mais do que isso, é uma coisa tão mais grandiosa do que você ficar se prendendo a certas questões e questionamentos, né? E perder tempo brigando com as pessoas e criticando as pessoas e magoando as pessoas por besteira. Eu acho que... Eu acho o seguinte, é parar de tentar justificar e começar a fazer. É fazer o tipo, qual foi o que foi determinado que se faça, seja lá qual for a religião. Que se faça bondade, que se faça o bem. Justamente. A partir do momento que eu paro de me preocupar em fazer o bem e começo a me preocupar em justificar o porquê eu faço o bem, eu não estou fazendo mais bondade. Eu estou sendo um pouco de hipócrita, porque eu não estou fazendo aquilo. Eu estou justificando que se eu fizer aquilo eu sou melhor que você. Pois é. E isso não existe. Enfim, e no âmbito da sua vida pessoal, profissional, vamos dizer assim, o que é que você almeja? Né? Você pretende continuar trabalhando da maneira que trabalha? Você quer dar um passo a mais? Como se você trabalhar em um hospital, eu amo, assim. Eu adoro ver meus bebês saindo bem pequenininhos e voltando com enormes, e a energia que eu recebo daquelas mães é maravilhosa. Elas me curam, elas nem sabem disso, né? Mas quando eles morrem, eu realmente fico muito mal. Eu tô bem melhor agora, porque eu preciso entender que era aquilo que ele tinha que viver. E que não só ele, né, mas os pais e todo mundo que estava envolvido com aquela pessoa. Mas eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ter feriado, eu quero ter fim de semana que eu não tenho. Eu tenho tipo um dia de folga na semana. Então eu pretendo mudar de profissão. Não é nem de área, de profissão mesmo. Trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora, entendeu? Você falou que queria fazer psicologia. Nem na psicologia você pensa mais? Não, então. Porque desde 2018 que eu fiz meu primeiro intercâmbio, que eu tô com esse negócio de ir embora do Brasil. E aí as coisas foram acontecendo e sabe quando você vai sendo encaminhado? Pronto. É porque é incrível como em pouco tempo, porque pra mim um ano é pouco tempo. Se for pensar, um ano já passou, já tá no final, né? Aconteceu muita coisa comigo. E muita coisa muito rápida, tanto que eu peço muito para que o meu anjo da guarda, ele vá abrindo, né, vá liberando a minha mediunidade aos poucos, de acordo com o meu entendimento, porque é muita coisa acontecendo e eu fico, sabe? E eu entendo que tudo tá acontecendo e se encaminhando para que eu cumpra uma missão não aqui, entendeu? Porque sabe quando você vai para um canto que você parece que é o lugar certo? Porque assim, não tem como eu explicar. Tem coisas que a gente não explica, a gente só sente. Eu quero fazer um curso de design gráfico, que é trabalhar com animação, com jogos. Ai, meu Deus, eu adoro. Não tem nada a ver, né? Mas vai para desenvolvimento digital agora. Se Deus quiser. Legal. E o que foi que despertou você aí para essa área? Psicologia para essa área, eu não sei se tem alguma Tem nada ligação. A ver. Eu sou de aquário, né? Então eu sou muito criativa, eu sou muito louca e tal. Aí meu ex-namorado, não sei, do nada ele disse, Ana, já que você gosta
Faz tempo isso, ele falou alguma coisa assim, olha esse, sabe aquelas lives que o pessoal faz pra vender os cursos, que é 3 Sei. dias, não sei o quê. Aí ele pediu pra eu assistir, era gratuito, aí eu assisti e gostei da proposta, que é o que é esse curso, é de motion design, você pegar uma imagem e dar movimento àquela imagem, entendeu? E aí, eu gostei, comprei o curso, inclusive ainda estou fazendo o curso, ainda estou terminando. E eu sempre gostei disso, eu sempre gostei muito de desenho, muito de animação, eu sempre gostei muito disso. É uma área realmente que eu sempre fui muito curioso em diversas áreas, já fiz diversos cursos e nunca cheguei a concluir, né, a grande maioria deles. Mas uma área que me despertou interesse bem rápido assim e é realmente muito intuitiva, realmente é a área digital. Eu comecei a fazer uns cursos de programação, para renderizar sites, essas coisas, e eu acho muito interessante. Eu acho massa. Eu acho realmente bem interessante. Eu acho massa. Lá no hospital, é porque assim, eu gosto muito de fazer amizades. Muito. Eu conheci o hospital todinho. E aí eu passava, nas minhas folgas eu ia lá pro menino da TI e ficava o dia com eles lá. E pedia pra eles me ensinarem as coisas, eu aprendi a mexer nas impressoras, eu aprendi a desmontar uma CPU, eu gosto muito de aprender, eu adoro. Tinha justamente um que ficava na parte de programação, sabe, eu não entendi, ele me explicou, mas é muito louco e é muito massa. E o outro era mais a parte de manutenção, eu adorava, eu adoro aprender, eu gosto mesmo. Realmente, eu acho que a gente passa por aqui, quanto mais a gente aprender, melhor é. De diferentes assuntos e tudo mais. Porque eu particularmente, eu acho muito bom, quando eu escuto uma conversa eu consigo entender aquilo que está se passando, seja lá qual for, assunto sobre direito, Sim, assunto sobre matemática, sobre física. Sim, e o que foi que fez você querer mudar de área? Porque foi uma área que você entrou porque seu pai queria que você estudasse, né, fisioterapia, e você acabou gostando da área e agora você quer trocar de área. Foi uma série de acontecimentos ou foi alguma coisa que aconteceu? Além da questão da remuneração, que tipo, é muito ruim aqui no Brasil, Mossoró, por isso que eu pagar até bem, mas e ser muito pesada a rotina. Como eu tô começando, a minha imunidade está começando a aflorar muito forte, a questão energética tá pegando muito. No sentido de que, como eu disse a você, eu sinto muito quando os bebês morrem. Porque eu não consigo ver uma mãe chorar e eu não senti. Eu sinto muito, eu choro com a mãe. Essa questão do bebê, ele falecer assim que nasce, pode ser exclusivamente que foi um espírito que veio para evoluir, um espírito já evoluído, vamos dizer assim, que veio para ajudar a mãe ou alguma pessoa mais próxima dele que vai impactar a falta daquela vida ali, ou pode ser realmente um espírito que esteja com dificuldade para evoluir e tudo mais, pode ser também, ou só é mesmo o espírito evoluído que vem para ajudar? Cara, pode ser muita coisa. Essa é uma pergunta, assim, uma questão muito profunda, entendeu? Eu tento sempre procurar explicações, obviamente que, enfim, não tem como saber, né? Mas eu sei, depois de estudar algumas coisas e ver muitas palestras e vídeos, eu sei que tem muitos casos específicos, não só desses bebês que são abortos, por exemplo, porque um bebê com menos de 500 gramas é considerado um aborto. Tem uns que sobrevivem, mas são muito sequelados e tal. Os que não sobrevivem, não quer dizer que eles não possam voltar. Teve uma história que eu escutei quarta-feira, numa sessão mediúnica, o médium estava psicografando e era o filho de um casal que estava na plateia. E ele disse: mamãe, papai, não fechem a fabriquinha de bebês, porque eu quero voltar e eu vou voltar. Você tá entendendo? Então, às vezes, não é o momento, às vezes, os pais precisavam passar por aquilo, como você falou, não necessariamente é um espírito evoluído, porque um espírito evoluído, quando ele vem, ele fica, porque ele precisa cumprir não é nenhuma missão dele, é para ajudar outra pessoa que precise, porque não consegue sair do umbral. Que tem uma certa sintonia com aquela
aquele outro É espírito, um vamos exemplo. dizer Eu não sei assim. se você já viu os livros de André Luiz. Não, o que eu li mais próximo foi uma biografia sobre Allan Kardec, que explicava um pouco que Chico Xavier é uma da reencarnação de Allan Kardec. Tem essa teoria. Tem essa O livro que eu li sobre isso foi Mas foi esse. você sabe, assim, já ouviu falar sobre André Luiz? André Luiz, ele foi um espírito que falou sobre a história dele através de Chico Xavier, né? Tem o Nosso Lar, acho que são 5 livros. Não 13, enfim. E no primeiro livro, ele reencontra a mãe lá. E a mãe já muito evoluída. E o pai dele conta o umbral, que a gente fala, é como se para os católicos fosse um purgatório. Só para você entender mais ou menos assim, questão de nomenclatura. Então, o pai dele estava no umbral. Quando ele estava encarnado, ele traía a mãe de André Luiz com 2 prostitutas. E estavam os 3 lá. Fazia muito tempo e a mãe dele tentava tirar ele lá e ele não conseguia porque ele estava preso naquela situação. É a mesma coisa de uma pessoa que se mata e ela fica revivendo a morte dela. Enquanto ela não se libertar daquilo, ela não vai conseguir sair. É horrível. Os relatos por daquele exemplo, que ele escuta. uma pessoa, algumas vidas passadas, ela cometeu suicídio, vamos supor, por enforcamento. Na vida seguinte, ela cometeu por enforcamento e assim ela fica nesse ciclo, nesse reencarnação viciosa, vamos dizer assim. Pronto. Mas nesse caso aí, que eu tô dizendo, ela fica repetindo a morte dela ainda desencarnada. Não é encarnada. Você tá entendendo? Sim. É porque é muito complexo. Então, no livro ela fala, eu vou voltar. E ele não entende por quê, porque a mulher já é assim. É nível top já de evolução. Ela não precisa voltar. Ela disse, eu preciso voltar para ajudar o seu pai. Porque senão ele não vai sair dali. Aí como era que aconteceu o babado? Ia ser ela e ele, marido e mulher, e as prostitutas iam ser as filhas dele. Que aí ele não tem como cometer o mesmo ciclo. Porque aí ele ia conseguir, porque amor de pai, né, o amor verdadeiro de pai, ele teoricamente, porque a gente sabe que nem sempre é assim, ele é maior do que qualquer coisa. E ele perdoa qualquer coisa. Então, vamos supor que nessa vida a gente se mate, nós somos inimigos. E por várias vidas a gente tá vendo esse negócio aí. Então, não, vamos ter que evoluir, a gente não vai ficar estagnado nisso. Sim. Eu venho como sua mãe, ou então você vem como meu pai. Ou como E irmão. aí, irmão, eu digo pai e mãe porque eu acho que é um amor mais forte. Não sou mãe, mas eu acredito que seja um amor que as pessoas falam que é... E a gente sente, você sabe, né? Sim. Então, é nessa passagem de mãe e filho que a gente vai conseguir se perdoar. Você tá entendendo? Tô entendendo. E era justamente isso. Então, nem todo espírito evoluído, aliás, eu acredito que o espírito evoluído, que não precisa mais vir, quando ele vem, ele precisa vir por um motivo muito grande. O guia espiritual de Chico Xavier está encarnado. Emmanuel. Você sabia? Não sabia que ele estava encarnado. Tá Já tinha ouvido encarnado. falar que esse Emmanuel era o guia espiritual dele. E eu fiquei meio chocada, porque o pobre, coitado, né? Mas obviamente que ele tem uma missão aqui importantíssima para ele voltar para a Terra que ninguém merece. A Terra, ela é a Terra, né, esse planeta aqui, porque eu acredito, minha pessoa, que existem vários planetas e não só esse que é habitável, entendeu? Esse é como também planetas menos evoluídos. Dizem, tem teorias que falam que Hitler está num planeta desses. Porque ele é um espírito que é tão visado por tantas pessoas que ele matou que ele não tem como ficar aqui na Terra. Você tem noção disso? Ele está num canto menos evoluído, aliás, de acordo com a evolução dele, né? Porque, como a gente já falou, a gente não desevolui, a gente só evolui e fica estagnado ou não. Então ele está num planeta de acordo com a evolução espiritual dele, mas é menos evoluído que a Terra, você imagina? Eu imagino como é. Tipo assim, a gente para ir para um mundo mais evoluído, com a sociedade mais evoluída, mais em paz, não que seja perfeita, mas que tenha um viés de paz mais forte e tudo mais. Se a gente não é evoluído o suficiente para entender aquela paz ali,
a gente vai acabar levando algum transtorno, algum Não desequilíbrio para a gente aquele não ambiente. consegue, Então, para poder chegar naquilo ali, a gente tem que alcançar onde está aqui. Então, aqui tem que evoluir aqui para chegar nesse nível e ir lá, evoluir para ir para outro. Então, é isso que acontece mais ou menos. Exatamente. É tipo você que não trabalha, que não entende nada sobre medicina ou então algo da saúde, a gente sentar e começar a conversar sobre o que eu faço no hospital. Não quer dizer que você não possa aprender, mas naquele momento ali, o seu conhecimento, você vai estar lá, mas você não vai entender nada. Eu sei como é. Mas é como tem na Bíblia, né? Nós somos filhos de Deus. Todo mundo. Inclusive Jesus, então. Nós podemos ser igual a Ele. Nós podemos curar igual a Ele. Nós podemos fazer milagres igual a Ele. Porque todos nós somos filhos de Deus. A gente não entende isso. É tanto que eu teve uma vez que eu estava tendo uma crise de ansiedade muito forte. Muito forte. De tipo ficar, sabe, ofegante e tal. E era perceptível. Você olhava pra mim, eu tava no supermercado. E você percebia que eu não tava bem. Mas eu tava lá fazendo a feira, né? Aí às vezes eu faço uma feirinha e dou pra alguém. E eu passei por uma mulher no sinal e eu disse, vou fazer uma feira pra essa senhora, não é muita coisa, mas enfim, deve ajudar. E aí eu parei ali na San Reno e entreguei, pra não atrapalhar o trânsito, saí do carro e entreguei, né? E ela começou a chorar. Ela disse, ai meu Deus, muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Pronto. Aí eu disse, não, é pouca coisa, mas espero que ajude e tal. Quando eu cheguei em casa, eu fui fazer a comida. E assim, crise de ansiedade, não sei se você já teve ou você... Já teve. É uma coisa que às vezes dura o dia inteiro. Não é uma dor que você toma um remédio e passa. Quando eu percebi que eu não estava sentindo mais nada, eu comecei a chorar. Porque eu entendi que aquela pessoa que estava ali no sinal pedindo ajuda, ela é tão evoluída no sentido, na questão de tipo, ela me curou só com a palavra dela. Com a gratidão dela. Você entende como isso é grande? E hoje em dia, você não é só teoria pra mim. Porque a gente lê muito, a gente vê muito vídeo. Mas quando você vive e sente o que você lê na teoria, nossa, isso você evolui. Eu acho assim, eu levo tudo pro lado intelectual, eu sou mais bem cético. Mas olhando para o pensamento cristão, eu vejo assim, muitos defendem de que Cristo teve a vida da maneira que ele teve, se absteve de tudo que é carnal, vamos dizer assim, e teve uma vida espiritual bastante elevada. Muita gente defende que ele conseguiu fazer aquilo ali porque era filho de Deus. E por mais que ele seja filho de Deus, eu não acho que ele conseguiu aquilo ali pelo fato de ser. Não, eu já acho que ele veio como ser humano justamente para provar que aquilo ali, apesar de ser muito difícil, é possível. A partir do momento que você agrega que ele conseguiu fazer aquilo ali porque era filho de Deus, você tira a credibilidade dele como humano de ter conseguido o que ele conseguiu. E não, eu sou um cara cético. Se existir um cara chamado Jesus Cristo, um marceneiro, conseguiu viver daquela maneira que viveu, eu tenho por obrigação, estou falando isso pessoal, eu tenho por obrigação de acreditar que eu consigo fazer aquilo também. Justo. Não estou dizendo que é fácil. Não. É um absurdo de difícil, mas que se eu quiser eu consigo. E eu penso nisso, quando você agrega aquilo, ele conseguiu aquilo ali, porque ele era filho de Deus e tudo mais, você tira toda a busca humana de conseguir viver aquilo. E ele foi um ser humano para dar exemplo. A gente viver aquilo ali em termos de bondade, de se colocar na pele do outro. Jesus Cristo seria o ápice, né, vamos dizer assim, da vivência humana e espiritual. E para a doutrina espírita, Jesus Cristo, ele teve alguma reencarnação depois, ele voltou a reencarnar, ou teve alguma anterior? Assim, eu já vi uma palestra sobre... Mas foi bem rápido, ele só comentou, né? Porque ele estava falando sobre as evoluções da gente. Que a gente, teoricamente falando, né? A gente começa como uma energia. Porque tudo é energia. Tudo, pra mim, a energia, ela move muita coisa. Tanto físico, como intelectual, como emocional, enfim. Então a gente começa como uma energia e vai evoluindo. Aí ele comentou que antes de Jesus vir como Jesus, né, de Nazaré, ele teve outras encarnações e sofreu e errou, igual como nós estamos passando por esse processo, né? Mas de alguma maneira
ele conseguiu evoluir mais rápido do que a gente. Aliás, a gente não pode generalizar, porque partindo do princípio de que se você for uma pessoa caridosa, amar o próximo e ser uma pessoa boa, você consegue evoluir mais rápido, né? A gente pode estar até a mesma idade, no mesmo dia, mesma hora, nasceu tudo igual, mas você entender o que você veio fazer e você praticar o que você veio fazer, né? Isso que não só a teoria, você evolui mais rápido do que o outro que está do mesmo jeito que você está. Então eu acredito que ele tenha talvez evoluído um pouco mais rápido e ao ponto de vir pra cá, mostrar o que fazer, depois de tudo que ele aprendeu, agora eu vou, porque hoje eu entendo o que deve ser feito para serem igual a mim e não terem que voltar mais, né? Então você acha que Jesus ele veio como espírito evoluído logo após ele ter passado pelo processo de encarnação, desencarno, encarnação, desencarno, processo de evolução e veio... Legal. Quando eu frequentava, era membro da igreja evangélica, eu aprendia com os pessoais, os mais antigos, os mais velhos, que alguns da mesma idade. Eu sempre procurei estar perto de quem tinha um bom conhecimento, que era para absorver um pouco daquilo. E eu conheci um rapaz que ele tem uma pregação chamada Quem é Jesus? Já tive 2 oportunidades de assistir essa pregação dele, e ele cita versículos decorados que ele tem, de Gênesis e Apocalipse, os versículos que citam personagens que as pessoas achavam que era Jesus da época, antes de vir Jesus. Sim. E hoje em dia eu posso parar a perspectiva e posso pensar assim, será que esse personagem como Davi, Daniel, não lembro agora se é Davi ou se é Daniel, que tem um título, acho que se não me engano é Davi, tem um título, recebe o título de Estrela da Manhã, que esse título depois a gente vem saber que é de Jesus Cristo, que era de Lúcifer, perdeu esse título e passou a ser Jesus Cristo. Então Davi também, se eu não estiver enganado, também recebe esse título de Estrela da Manhã, porque os teólogos hoje em dia estudam e veem que tinham vidas parecidas, só que Davi precisava passar por tinha seus erros e tudo mais, teve várias mulheres, Daniel tinha seus erros e tudo mais, então todos esses personagens tinham erros, e cada um deles, se você juntar numa certa cronologia de reencarnação, um foi superando o outro, até chegar no ápice de Jesus, entendeu? Pois é. Dá uma perspectiva realmente de que passou por um processo evolutivo. Legal, eu gostei dessa perspectiva. Pois é. E ainda cai naquilo que você falou, que ele viveu como um ser humano, né, na Terra. Sim. Para realmente provar que a gente pode evoluir. Mas não é fácil, não. Porque assim, as tentações elas vêm justamente para nos desviar. E na maioria das vezes consegue. Porque você ser humano aqui Na minha cabeça, assim, é o seguinte, o que existe são várias doutrinas, religiões, e a base delas é a bondade e a maldade. A maldade está atrelada a tal coisa e a bondade atrelada a tal coisa. No meu pensamento nós temos a bondade e a maldade, que o que está no alcance da gente é fazer o bem ou fazer o mal. Não importa qual é a religião que eu siga, que você siga, se houver aquele respeito mútuo, as duas ações que existem a bondade por uma ação ou omissão e a maldade por uma ação ou omissão. Então, independente de qual seja o pensamento doutrinário, religioso, espiritual, não importa. Sempre a base vai ser a ação da bondade e a maldade. Se eu uso a minha religião, vamos dizer assim, o meu pensamento crítico, espiritual, para atacar você, você não tem o mesmo pensamento que o meu, você não defende a mesma doutrina que eu vou fazer uma ação ou omissão de maldade porque você não está na mesma sintonia que eu. Eu já acho que isso aí não parte do princípio, né? Independente daquela pessoa pode seguir a religião que ela for, que seja. E às vezes nem seguir a religião. Se o princípio é esse, exatamente, pode até não seguir nenhuma. Se o princípio da pessoa é esse, não importa o pensamento crítico dela. É o instinto dela que está naquilo ali. Exatamente. Então, o que faz mal não são os pensamentos doutrinários, não são religiões, não é nada disso. É o que a pessoa se predispõe a fazer. Eu acredito nisso. Então, se houver aquele respeito mútuo, a gente consegue se viver numa sociedade mais tranquila, mais pacífica. Mas o complicado é isso, é porque o ser humano tem aquela necessidade
penso eu, de colocar o pensamento, se existe alguma coisa além disso aqui, eu quero que eu esteja certo. Se o seu pensamento é ao contrário, eu quero que você esteja errado. E isso está errado, no meu ver. E porque eu posso ter o meu pensamento de que existe isso após a vida aqui, e você pode ter um pensamento totalmente diferente. Mas eu consigo conviver respeitando e aceitando que se você tiver certo, ok. Que isso também não vai me prejudicar, porque o seu pensamento, se eu viver a vida de acordo com o meu pensamento, eu também vou me beneficiar disso. Porque no final das contas o que engloba é a bondade. E eu quero agradecer por você ter vindo, ter disponibilizado esse seu tempo aqui, nesse seu dia de folga. Né? Ao invés de deixar você descansar, acabei trazendo você pra cá, mas foi ótimo conversar com você, uma conversa realmente pra mim foi muito edificante, tenho certeza que pra mim que estão escutando também. Tomara. Né? E é uma realidade que o pessoal não está acostumado a ouvir sobre, principalmente maternidade. Nessa visão, né? Não é como e nesse campo mais como é lá dentro, como é que funciona, e no âmbito espiritual da coisa também, realmente gostei bastante, de verdade. Muito bom. Espero que você consiga viver e chegar nos objetivos que você está planejando da maneira mais pacífica possível, da maneira mais iluminada. E eu quero muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito bom. Obrigado.